Oi, gente, boa noite. É, vamos continuar, né, nessa etapa. Estou planejando aí a gente fazer um resumão na próxima semana, englobando um pouco de tudo que foi exposto até aqui, até essa reunião de hoje, e depois a gente pensar aí no recesso, né, descansar um pouco, tá? Hoje nós, então, vamos até a página 65, viu, Alberto? E aí, na próxima semana, eu tento elaborar, então, um resumão, né, com a ajuda aí de um instrumento aí mesmo, né, do Word, né, fazendo um resumo básico aí de tudo que foi exposto até aqui, até a reunião de hoje, e depois a gente entra no recesso, tá bom? No sábado, então, a gente acaba também a obra A Sociedade do Cansaço, não é isso, Alberto? Tudo der certo. E próximo ano, aí a gente tenta é, retomar esses projetos, né? De leitura. Né? Se bem que eu estou pensando aí pegar outras obras também, continuar, quem sabe, com Bill Churran, né, o Hatmut Rosa, ou então passar para outro texto. Vamos ver aí como é que vai ficar, certo? Então, primeiramente, pedir aí vocês para ir fazendo essas inscrições, like, né, todas essas coisinhas que a gente pede a vocês para dar um impulso aí aos nossos canais. Agradecer aí os canais dos colegas que dão um apoio assim essencial, fundamental. Sem eles não seria possível essas nossas reuniões, né? Estou ainda aprendendo a mexer um pouco com esses instrumentos, essa metodologia assim, né? Então, aí um agradecimento especial aí ao Alberto, o leitor subversivo, os colegas que ficam divulgando também nosso trabalho nas vários contatos, né? Tudo aí do WhatsApp, Telegram, tal. Então, agradecer aí vocês, né? Vocês que estão presentes pessoalmente aí para valorizar também, né? O trabalho dos colegas que dão, dão suor aí para que esse trabalho continue, tá? Bom, nós vamos começar. Então, eu vou disponibilizar aqui o texto. Começamos na página 59, certo? E anteriormente o Rosa ele propõe então um estudo aprofundado, sistemático, baseado em dados empíricos e não empíricos, filosóficos e teorias sociais, para comprovar sua principal tese, né? De que há uma relação entre a aceleração, né? A aceleração temporal e processos sociais, né? E para ele a aceleração de desenvolvimentos e processos sociais se dão, né, como um aumento escalar quantitativo, certo? Mas também qualitativo, né, desses processos, né?
Então, alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Ok. Você viu a treta que tá rolando no Twitter? Foucault versus autismo. Foucault versus o quê? Foucault versus autismo. Não, ou não. É porque me lembrou, de certa forma, a questão que você tenta trazer aqui, às vezes, à luz do Rosa, que na verdade eu coloco, né? Ah, Sobre a autovalidação do método, e meio que essa treta lá no Twitter está intermediada por isso, né? De alguma forma, Foucault como uma espécie de relativista ah, cultural, aquele velho papo, né? E a aham, galera que se baseia na questão da perspectiva das neurodivergências, né? Sempre uhum, pautado exclusivamente pela questão do diagnóstico neurológico, como se não houvesse uma espécie de complementaridade entre as duas questões, etc. Como se aham, não fosse possível haver esse diálogo, tá ligado? sim. Resumindo, um monte de bobagem lá que a galera tá replicando como se fosse briga de torcida organizada. Né? Foucault versus Ixi, autismo. ah, é, enfim, mas valeu. Para Rosa, então, a ruptura da modernidade, né, que damos o nome de pós-modernidade, pode ser precedida, né, ou pode ser percebida, desculpa, quando o controle político sobre os processos de desenvolvimento econômico, técnico, social se tornou fraco, né? Ele vai aí dar alguns exemplos por exemplo, de que o Estado, né, e o Exército, que antigamente, né, antes da modernidade, eram propulsores da aceleração, né, dos processos sociais, o Rosa vai então colocar que os exércitos, né, as Forças Armadas, enfim, e o Estado, né, acabam se tornando lentos, né, acabam havendo uma desincronização, né, com as outras estruturas sistêmicas, como educação, economia, novas tecnologias e tudo mais. Então, esse embate, né, entre os processos desincronizados com os processos sincronizados é que vai cair nos diagnósticos temporais que ele vai, então, em seguida, comentar e falar, né, de que a consequência, né, da aceleração social construtiva na modernidade, que ultrapassou o ponto crítico, né, de uma modernidade tardia, entre aspas, além do qual não se pode mais preservar a ambição, né, dessa sincronização da sociedade como um todo, ela vai trazer consequências, que é uma mudança fundamental qualitativa nas formas de direcionamento da sociedade e das autorrelações pessoais e coletivas, né? E não vai afetar somente no âmbito social do todo, né? Mas de economias, das infraestruturas, como sejam, mas também sobre o indivíduo, né? Sobre a subjetividade. É por isso que essa pesquisa dele sempre vai ter esse lado quantitativo, né? Que ele vai expor esse lado quantitativo. Ele tem dados gigantescos, abundantes, robustos para comprovar a questão da relação aceleração temporal com as mudanças sociais, mas tem o outro que há realmente que aponta certas dificuldades epistêmicas que corresponde aos aspectos qualitativos, né? De como esses processos se manifestam, né? E aí ele vai dizer que em alguns aspectos a análise dele vai ser um pouco também fenomenológica, porque o que se dá conta é de fenômenos, né? Que não são totalmente quantitativos, de formas empíricas, estatísticas, né? Ou seja, científicas aí nesses aspectos mais matemáticos, sociológicos,
mas que têm relevância e se apresentam de tal forma que deixam uma impressão muito forte ao ponto de um sociólogo, não só o Rosa, mas de outros sociólogos que ele vai citando aí durante toda a obra, que apontam que há uma relação muito forte dessas relações sociais, né, dessas mudanças empíricas ou subjetivas, né, a partir dessa aceleração essa aceleração temporal, né? E aí ele vai depois, numa parte que a gente discutiu na semana passada, ele vai falar um pouco da metodologia, né, as reflexões preliminares para a sua teoria, né, ele vai lá fazer tipo uma exposição estrutural da obra dele, né, de que nos capítulos tal, ele vai falar sobre definição categorial dos fenômenos da aceleração, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai expor um pouco a estrutura da obra dele, né, de como ela está sendo montada, né, e depois ele vai entrar nos pormenores, nos estudos qualitativos e das dificuldades de analisar determinados dados devido à sua forma um pouco abundante em termos de documentação e estudos estatísticos e sociais empíricos que possam validar determinados aspectos do pensamento dele, mas que ele está abordando porque eles deixam marcas indeléveis na sociedade, deixam marcas indeléveis nas estruturas sociais, na família, no trabalho e tudo mais. Então, ele vai considerar esses aspectos também subjetivos, né? Ele vai apontar também a questão da tese dele, né, que tem um aspecto da tese dele de que ele vai usar um termo chamado de contração do presente, né, justamente porque o passado perde sua significância e o futuro ele deixa de ser um futuro de expectativas, né, torna-se algo muito mais urgente e emergente, e fazendo que o tempo presente ele fique cada vez mais estreito, menor, em comparação ou em vista de horizontes, né, e perspectivas de vida, né? Ele vai falar lá sobre os horizontes e expectativas de vida, quanto questões de como você vai ter sua vida, como é que você vai viver sua vida mais tranquila, questões de aposentadoria, né, e projetos, né, que você lança para frente, né, se vai fazer algum curso ou vai fazer alguma coisa no futuro, né, e isso acaba se tornando não tão futuro assim, né, porque devido à contração do presente, você fica meio que ou você cai numa sincronização patológica, né, num frenesi de trabalho incessante, né, exaustivo, trabalhar 7 dias na semana, e aqui é interessante porque dá para a gente fazer um pouco a relação com essas últimas semanas, né, que tem se travado todo um debate político-social no Brasil quanto à questão da escala de trabalho, né, e o Rosa, de certo modo, alguns aspectos a gente pode trabalhar nessa questão. Mas, como eu estava falando, esse tempo, e aí eu vou citar aqui o Rosa, ele vai falar o quê? Que o tempo é, primeiramente, um tempo local, né? Ele é definido pela posição do Sol e pelo desenvolvimento natural das estações em um lugar específico. Isso aí em um outro contexto do passado
pré-moderno. Quando você entra na modernidade, esse aspecto de natureza, né, natureza e tempo, né, tempo de fazer as coisas, acaba sofrendo uma ruptura. Né? Uma ruptura por quê? Porque devido às grandes mudanças tecnológicas, a questão de ter sol ou não ter sol não vai ter a mínima importância no trabalho. Né? Você vai poder trabalhar em ambientes mesmo à noite, o que faz com que haja uma ruptura nessas estruturas e perspectivas temporais, né, com a percepção espacial. Né? Então, há aí uma gama de questões, de problemas que podem ser abordados de forma sistemática, outras nem tanto, outras requerem uma outra abordagem, né? E aí ele vai lá depois tratar das 3 objeções metodológicas, né? De que no estudo da aceleração das estruturas sociais, uma das objeções é de que cada evidência que ele encontra, ele vai encontrar uma contra-evidência, né? Principalmente no problema dos estudos concernentes aos diagnósticos da globalização e da individuação, né? A significação sistemática dos dados quantitativos, diferenças dos pequenos grupos, né? De que não vão estar totalmente inseridos nessa questão. Né? Então, aí fica aí um pouco um pouco do que foi tratado, então, da última sessão, tá? Desculpe se eu me estendi muito, mas como ele dá uma quantidade de dados, de informações muito abundantes e robustas e de autores, é sempre bom, de certa maneira, a gente tá relembrando algumas passagens. E eu passei desde ontem que eu estou nessa ânsia de atualizar todos esses problemas para que na próxima reunião a gente possa ter uma síntese, né, do que foi lido até hoje. Alguma questão, algum problema, alguma coisa que alguém queira falar antes de eu começar a ler? Não? Então vamos lá, né? Começando. A gente começa na página 59, o último parágrafo. O postulado da prevalência sociológica do tempo ante uma prevalência antropológica do espaço certamente há de suscitar objeções, devendo ser entendido neste ponto tão somente como estímulo à discussão. A sustentabilidade da hipótese diretriz e da construção da presente investigação não depende da correção desse postulado. A transformação das estruturas temporais pode ser analisada em causa, efeito e consequências, independente da questão sobre como as estruturas espaciais se transformam paralelamente, o que, de forma alguma, significa que não haja entre elas ligação empírica altamente relevante, como em relação à organização do poder político. Por isso, o espaço desempenhará um papel extremamente importante na análise que se segue em relação ao tempo. No entanto, como manifestação de uma variável primariamente dependente, finalmente, a terceira e última objeção a ser aqui discutida refere-se à questão acerca do conceito de tempo sobre a qual se fundamenta a teoria da aceleração. Não será que o foco da aceleração de processos e transformações implica uma determinada concepção de tempo eurocêntrica, ou seja, um conceito de tempo linear, abstrato, mercantilizável, como se desenvolveu na modernidade ocidental, sem ser generalizável para todas as culturas e tempos históricos? Então, é uma pergunta. Aquele que tenta desenvolver uma teoria da aceleração não tem que tratar de modelos e perspectivas temporais de povos e culturas não europeias? Então,
Minha resposta a essa crítica é que a presente investigação não tem por objetivo escrever uma história universal do tempo ou conceber um conceito de tempo social ahistórico, né? Não histórico, né? mas sim representa uma tentativa de apreender a essência e a dinâmica do desenvolvimento da modernidade, que segue os modelos ocidentais. Então, ele já aqui já especifica um, um espaço definido, né? um locus e um tempus definido, né? Deixando para fora outras sociedades, né? Talvez por uma questão de abrangência total que não daria, que uma obra não daria conta, né? Já que outras sociedades têm estruturas de desenvolvimento diferentes do que ele se pretende abordar, que é aí na questão mais ocidental. Continuando. Trata-se de uma discussão das estruturas e perspectivas temporais das sociedades ocidentais desenvolvidas. Onde quer que processos de modernização atuem, eles trazem, e isso podemos supor com suficientes evidências empíricas, uma transformação correspondente do conceito de tempo. Uma análise sistemática de culturas pré-modernas ou não europeias, nas quais processos de modernização ainda não tenham se imposto, não é necessário para o projeto presente. Por conseguinte, farei uso de estudos temporais, etnológicos e históricos análogos, apenas na medida em que, por via de contraste, contribuam para o esclarecimento da transformação das estruturas e perspectivas de tempo na modernidade. O mesmo vale para os novos conceitos de tempo que estão sendo elaborados nas ciências naturais. Na literatura das ciências sociais, sobre o tema tempo, tornou-se uma verdadeira obsessão referir-se à relativização e revisão do conceito linear abstrato newtoniano de um tempo matemático absoluto, em consequência especialmente da teoria da relatividade de Albert Einstein, da teoria quântica, da teoria de estruturas dissipativas de Ilya Prigogine, né? E aqui eu devo fazer uma parada para explicar um pouco. O Ilya Prigogine, ele estabeleceu a ideia de flaws escapes, né? Flaws and escapes, que são concepções que descrevem o movimento das pessoas, ideias e outros elementos que interagem entre si, né? Que são, ele vai demonstrar aí os fluxos culturais de que pessoas, ideias, imagens, tecnologias e capitais se movem pelo mundo, formando diferentes combinações e interdependências. E esses escapes indicam essa fluidez e as relações entre estes elementos. Certo? Aí é a teoria do Ilya Prigogine. Continuando. E da descoberta de inúmeros tempos próprios no âmbito biológico. Repete-se de forma estereotipada a afirmação de que essas descobertas revolucionaram nossa compreensão do tempo e que teriam consequências poderosas para a sociedade e, por conseguinte, também para toda a concepção do tempo sociocientífica. Sobre o fundamento de uma mistura, por vezes surpreendente, de pensamentos esotéricos e holísticos, cuja respeitabilidade nas ciências naturais está longe de ser unanimidade, é proclamado o surgimento de uma concepção de tempo completamente nova, que, como garantem, revolucionará não apenas as ciências sociais, mas ainda toda a vida na sociedade moderna. Entre aspas, uma imagem diferente emerge ao colocarmos as concepções newtoniana e cartesiana de um lado e nos concentramos nas infinitas conexões e relações. Com tal mudança de foco e de ênfase, hipóteses existentes começam a perder sentido, assegura Barbara Adam, que é uma socióloga. Com tal mudança de foco e de ênfase, hipóteses existentes começam a perder sentido. Continuando. E como que para testar essa tese, o conhecido pesquisador do tempo, Karl Heinz, declara que, em consequência da teoria da relatividade de Einstein, estaríamos nos aproximando do fim dos horários, da pontualidade,
da diferenciação entre passado, presente e futuro e da aceleração em nosso cotidiano, citando ele. Em sua teoria da relatividade, ele, Einstein, provou que relógios em sistemas em movimento avançam alguns mais e outros menos rapidamente. Caso esses sistemas tenham diferentes velocidades, através de tal descoberta revolucionária, o tempo do relógio foi relativizado. Em 1955, Einstein observa em uma carta que o tempo possui apenas o significado de uma ilusão, ainda que persistente. Essa ilusão não parece mais ser assim tão persistente. A crença outrora inabalável no tempo do relógio desaparece. Fim da citação da Barbara Adam. Não quero de forma alguma contestar que as descobertas, especialmente da física, são extraordinariamente interessantes para o entendimento teórico e filosófico do tempo, e nem que elas provavelmente terão, a longo prazo, efeito também em nossas práticas sociais. Contemporaneamente, no entanto, elas contribuem, no máximo, para fortalecer o caráter enigmático do tempo. Portanto, considero ambas as afirmações apresentadas como falhas de julgamento. A relativização do tempo nas ciências naturais não leva ao colapso das estruturas de tempo de nossas instituições sociais, nem das nossas orientações e horizontes temporais. Ela deixa as estruturas e perspectivas de tempo intactas em 3 planos: o tempo cotidiano, o tempo de vida e o tempo histórico. O tempo relativizado pode, na interpretação da realidade de alguns atores sociais, em último caso, assumir funções de um novo tempo sacralizado, especialmente se associado a pensamentos esotéricos, sem, entretanto, resultar em consequências práticas diretas, já que, especialmente, os fenômenos relevantes da física escapam à possibilidade de uma experimentação direta. Assim, havendo evidências empíricas de uma transformação, como postulada por Adam e Geisler, da experiência e da prática temporal social na modernidade tardia, é necessário procurar por sua explicação no contexto de práticas sociais e culturais. Um conceito de tempo imaturo, esotérico, holístico e supostamente pertencente às ciências naturais, não é capaz de acrescentar muito à pesquisa sociológica e à interpretação sociofilosófica. Então, ele aqui já afasta a possibilidade de utilização, sejam elas de teorias quânticas, de física profunda, sejam enquanto proposições fora desse âmbito científico e mais no âmbito esotérico, místico, né, religioso, holístico, como queiram. Né? Para ele, essas duas instâncias de se pensar o tempo, elas não necessariamente vai causar uma afetação, né, de como essas estruturas temporais nas sociedades modernas elas atuam na sua vida corriqueira e prática de todos, tá? Então é isso que o Rosa está deixando claro, para que não haja essas interferências que possam misturar com uma certa percepção do tempo a qual ele está querendo discutir para explicar o problema da modernidade, tá? Quanto aqui, tudo bem? Posso prosseguir? Assim, eu tenho uma dúvida sobre essa questão que você colocou aí, porque, na verdade, me parecia que no primeiro momento, quando ele estava colocando algumas questões acerca de uma concepção de temporalidade mais emergente, né, integrativa, mediante as perspectivas e abordagens de pesquisadores referente a outras mobilidades do método científico, me parecia que ele estava colocando isso num ponto de vista para, assim, fazer essa distinção do ponto de vista da temporalidade que ele vai trabalhar agora nessas dimensões, mas não necessariamente fazendo esse tipo de atribuição a uma espécie de
de espiritualismo, Aham, misticismo. Esse sim, foi um adendo que você fez aqui. E qual é a, digamos assim, a conectividade dessas duas questões aí na tua aham, percepção? sim. É isso mesmo. Conseguiu ouvir? Falei? Sim, consegui. Tô conseguindo ouvir, mas qual é... Não, porque você falou de uma questão de misticismo que ele estava querendo colocar e de um certo distanciamento. Eu não percebi isso na dinâmica do texto, mas sim no sentido de uma diferenciação, tá, de uma prática mais emergente, de uma perspectiva científica mais emergente, mais integrativa, que promoveria uma abordagem da própria diferença dentro dos termos científicos a partir de outros desenvolvimentos epistemológicos a partir da própria física, né, e etc e tal, né, mas não é essa dinâmica dentro do sentido de sociabilidade que ele vai trabalhar. Eu não consegui perceber onde que está nesse texto aí essa associação com a questão do místico dentro desse sentido pejorativo. Ou foi um adendo que você fez? Essa é a minha pergunta. Não, o que eu estou falando é justamente explicando esse parágrafo que ele não vai levar em consideração esses aspectos nos estudos sociológicos a qual ele pretende, certo? É isso que eu tô apenas reafirmando algo que ele está propondo, né? Quando ele fala que, olha, eu não contesto essas descobertas da física, por exemplo, da questão da teoria da relatividade de Einstein, dessa importância, né, que parece que a Barbara Adam, que é a socióloga, coloca. Né? Ele disse, não, eu não estou negando isso, eu não estou negando esses aspectos que existam, mas que esses aspectos não serão relevantes ou altamente importantes para a análise que ele está propondo nessa obra, certo? Ok, Marcel quer falar uma coisa aí. pode falar, Marcelo. Enquanto vai parecer um pouco não correlato, né, que eu vou falar aqui, mas que assim, guarda um certo tipo de conexão. Eu estava pensando, por exemplo, né, ele citou, vou botar assim, né, uma diferenciação epistêmica em relação ao, vou botar assim, a física, né? Ou seja, Aham, o conceito de tempo elaborado nas ciências naturais. uhum, Eu estava pensando, por que pareça, como que seria a percepção de tempo, por exemplo, numa situação que vai acontecer num futuro próximo, né? Que é o caso, por exemplo, de Marte. Isso impõe um certo tipo de limite. A gente fala bastante sobre quando a gente fala do capital, né? aham, A gente fala bastante de um limite material da forma de produção capitalista, mas a gente pouco fala do limite temporal dela, né? Porque no fim é isso. Em síntese, o que o Marx está falando ali é que a teoria do valor, no fim, é demonstrar como que a dinâmica do tempo é aquilo que organiza a sociedade capitalista. Né? uhum, Fazendo uma síntese aí com enfoque temporal. Mas, perfeito, por, sim, por exemplo, né, como que se daria essa dinâmica interplanetária, né? Entende? Porque uhum, isso põe um limite temporal que quase não é dito, né? Quase não é pronunciado. Porque, pô, uhum, leva 2 anos para a gente ir e voltar, né? De Marte, por exemplo. Ou seja, esse tipo de limite, né, dentro da própria sociedade capitalista, coloca delimita quais são os tipos de mercadoria que poderiam ser trocadas, né? Nessa dinâmica interplanetária. Né? Então, tipo, dentro da. Essa coisa, ou seja, como que o fetiche, né? Ou seja, não perceber, por exemplo, que a sociedade capitalista é baseada no tempo, faz a gente perceber, não colocar em questão fundamentalmente a nossa forma de organização em relação a esses avanços técnicos, né? uhum, Será que é possível realmente avançar a Marte, mesmo que a gente tenha, por exemplo, a técnica para isso? Né? Pode ser que o capital seja o grande limite.
talvez no futuro, esses pontos que o Hashimoto está trazendo se acentuem ainda mais, né? Uhum. Seria mais... Seria basicamente esse comentário. Estava pensando aqui, ó, à medida que vocês foram falando. Não, isso tá muito bem colocado, assim, e o Rosa justamente vai colocar a questão das tecnologias como um dos motores dessas aceleração, entendeu? E, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos dizer que daqui a 50 anos haja uma colonização de Marte, né? Daqui a 50 anos ou 100 anos, não sei. Tem várias colônias em Marte, né? Colônias chinesas, americanas, russas, tal, tudo lá. E aí haja necessidade de transporte de mercadoria, né? Compra e venda de mercadoria. Vai chegar um tempo que o custo de levar e trazer mercadoria entre Terra e Marte vai ser ínfimo, né? Vai ser ínfimo. Vai chegar um momento em que a gente vai criar mecanismos ou tecnologias altamente avançadas, capazes de desfragmentar em átomos, né, as mercadorias aqui e transferir, né, para Marte e reorganizar todos esses átomos, as moléculas das matérias desses produtos lá, né? E vai chegar, então essa questão do espaço, né, da distância, vai ser cada vez menos significativa para os processos das mudanças sociais, né? Como ele vai colocar aqui logo depois, em seguida, ele vai tratar dessas questões, né, e esboçar assim, vamos pegar... Ele chegou a falar isso no início, né, ali na introdução, né, um pouco ele falou de forma bem rápida e superficial, mas imagine, você está na Idade Média, né, você tem um modo de produção que levava em consideração o espaço, né? Espaço e tempo estavam intrinsecamente ligados, né? Natureza e vida do trabalho. Você chega na modernidade, aparece a máquina a vapor, aparece o surgimento da iluminação elétrica, né? Os meios de transporte mais velozes, então o espaço já não significa muito, né? Existe, então, uma total ruptura do espaço em relação ao tempo. Então, o tempo, e é por isso que para o Rosa, a questão do tempo é o que realmente vai dar as ferramentas, vai dar os instrumentos necessários para analisar a modernidade. E não é qualquer modernidade, é modernidade ocidental, né? É muito bem pontuada, porque as outras esferas, né, as outras culturas, elas vão ter movimentos diferentes, né? Então, ele está bem ciente de que o método dele e o instrumento de análise dele, que é a aceleração social, ela está necessariamente colocada dentro de um contexto, né, de território e de cultura social para poder ser explicado, né? Então, mas eu acho que o que você coloca aí tem tudo a ver, né? Entra essa questão mesmo, né? Da questão do valor das coisas, da produção das coisas e as relações dessas produções com o tempo, né? E cada vez mais nós vamos ter um paradoxo, né? Que é o paradoxo que ele apontou antes, que é o paradoxo de abundância de tempo através das novas tecnologias, mas ao mesmo tempo, concomitantemente,
com a falta de tempo do indivíduo, né? Por quê? Porque as novas tecnologias, que por um lado elas fazem as coisas mais rápido, elas vão trazer uma quantidade muito maior de tarefas para você fazer, de modo que aquela promessa de ter mais tempo de lazer, por exemplo, ou de um ócio criativo, vai ser subjugado porque vai se exigir muito mais, vai se exigir mais comprometimento para que você ocupe todo aquele tempo que foi dado pelas novas tecnologias. E aí você entra justamente nessas patologias, né, nessas psicopatologias, que é o que realmente me interessa no problema de Rosa. O que eu acho interessante, assim, só para encerrar o meu primeiro comentário referente a tudo isso, eu fico pensando no seguinte sentido, né? Inclusive, a minha primeira colocação já tinha a ver com isso, já. Uhum. A questão lá do Twitter entre Foucault e o Althusser, né? Indiretamente, né? Essa brincadeira de um suposto empirismo baseado em uma espécie de uma metodologia científica tornada autoevidente, né? Uhum. Porque assim, é muito comum. Você pode jogar em qualquer rede social, em qualquer ambiente, nesse momento, uma discussão sobre o que é ciência e o que não é. E Uhum. pessoas Sim. minimamente informadas vão ter uma definição muito clara do que é ciência, digamos assim, né? E para mim essa definição ela não está clara, porque existem possibilidades científicas. Sabe? O cara que está lá no laboratório pesquisando, ele sabe o trabalho que dá para se produzir algo, digamos assim, que se torne minimamente metodológico, sabe? Para se produzir ciência de fato, né? Mas para quem conjectura de fora e pressupõe o que é fazer ciência, isso é muito mais nomeável, né? Do ponto de vista, eu estou falando de ciência de pesquisa em laboratório, agora que essa ciência é chamada ciência in vitro, né? Que é a ciência experimental, que trabalha nessas dimensionalidades. Por vezes, eu acho que há uma espécie de extrapolação dessa ciência in vitro para outras metodologias científicas que deveriam se aperceber, e aí eu acho que é um ponto de diálogo com o que você coloca, com o Rosa, mas eu acho também que, a partir do que ele traz, também tem alguns limites, né? De que há uma extrapolação dessa ciência in vitro para a ciência in vivo, que é uma ciência que tem uma amplitude maior dentro do sentido social e sociológico, inclusive, que é um ponto que eu acho que deveria ser, digamos assim, explorado de uma maneira muito mais específica, tendo em vista justamente a própria distinção que ele faz aqui, que ele acabou de fazer, por isso que eu perguntei a você, né? Referente à questão do porquê que essas outras metodologias científicas emergentes elas não servem de alguma maneira para reelaborar essa própria crítica social. Para mim já me parece uma espécie de demarcação que implica numa temporalidade da análise também, de certa forma, né? Por mais que a concepção dele seja analisar um contexto, um recorte mais estratificado de uma concepção social que se estabelece de uma maneira que depende de uma produção dessa temporalidade em relação a uma espécie de assujeitamento, né, de produção de subjetividades que produzem um determinado sofrimento em relação a esse contexto social, me parece que por vezes, talvez, e aí eu coloco talvez, né, essa distinção, essa separabilidade entre a possibilidade de ciências emergentes dialogarem com o método sociológico, inclusive no sentido quantitativo e qualitativo que você acabou de colocar, né? Como uma predisposição, me parece que pode se defrontar em alguns momentos com um aspecto limitador. Sim. Por isso que eu coloquei essa questão, entende? Então, aí volta lá na primeira colocação que eu fiz sobre Foucault e Althusser, né? Como se fossem coisas não intercambiáveis. Elas são dentro das suas possibilidades e limitações que podem dialogar dentro de uma compreensão mais ampla, né? Nos seus limites também, lógico, né? Cada perspectiva, cada amplitude desses limites, né? E eu acho que às vezes, por vezes, esse tipo de distinção entre uma ciência que não serve para, talvez, investigar outros paradigmas que não são do seu campo, ela pode engendrar determinados limites, né? Uma certa
uma certa cisão, uma certa separabilidade específica dentro de uma certa compreensão pragmática muito bem determinada, né, em determinados caminhos. Enfim, era nisso que eu estava pensando desde o início. Sim, sim, e eu concordo contigo, é por aí mesmo. Há toda uma dificuldade epistemológica e até cada corrente epistemológica tem suas limitações e as pessoas, o problema é que nós temos cientistas que se acham entendedores de epistemologia. Problema grave na formação até de alguns cientistas que acham que só eles sabem fazer ciência porque eles adotaram determinado método epistemológico que aprendeu ali na faculdade e que só vale aquele, né? Tanto é que o ano passado mesmo, ano retrasado, houve uma grande discussão sobre uma autora que colocou no mesmo balaio psicanálise, astrologia, feitiçaria, colocou tudo no mesmo balaio, disse que era tudo pseudociência, né? Práticas medicinais, tal, holísticas, tal. Ela disse que era tudo a mesma coisa. Só que ela pegou um trechozinho do Karl Popper, né? Ela pegou aquele trechozinho, né? Cristalizou-se e aí ela usou como parâmetro para analisar todas as ciências, né? Numa completa ignorância, numa completa falta de maturidade científica, né? Parece uma pessoa que aprendeu algo novo e aí usa aquilo para tudo, né? Totalmente desconecto com uma série de outras possibilidades e condições de análise, de observação, que lançam profundidades, mas também limites sobre essas observações. Então, por exemplo, você pega Karl Popper, né? Pega Thomas Kuhn, que é outro epistemólogo, né? Você pega Lakatos, você pega Feyerabend, todos eles têm um método para analisar ou para estudar determinadas coisas, mas todas elas não são infalíveis. Há muito problema no Popper. Então, o Feyerabend está muito mais próximo de uma... E não vejo ninguém contestando porque adotou-se uma determinada concepção de ciência de que não, o Popper falou, está falado. E não é assim. Então, o Feyerabend está muito mais próximo de uma espécie de antimétodo no sentido da relação emergente, né? Mas sim. Que é interessante isso, né? Porque agora, essa questão que você falou aí de uma evocação de uma compreensão científica, e aí você está falando, obviamente, da galera do psicologia baseada em evidências, né? Isso tem um oportunismo também aí, né? Porque claro, é oportunismo, é política. É uma espécie de astúcia de saber que epistemologia, de um modo geral, inclusive dentro do ambiente científico, é pouco discutida. Então, e aí eu não estou dizendo que essas pessoas fazem mal ciência, mas elas fazem bem aquilo que elas fazem dentro de um recorte muito específico, só que totalizam aquilo que elas fazem como se fosse a única maneira de se fazer ciência, tá ligado? Esse é o problema, tá ligado? É a minha crítica. Eu dei aula no ano passado para a universidade pública e da matéria de metodologia. Então, eu trabalhei com eles. Eu não trabalhei só Popper, tá entendendo? Eu disse, olha, Popper é esse aqui, assim, sua tese é essa, suas afirmações, seus axiomas, tal. Suas premissas são essas. Mas você não tem só Popper. Vocês podem... Porque, assim, era uma turma bem plural. Tinha biólogos, pedagogos, físicos, químicos, várias disciplinas, né? Vários cursos. E depois que eu botei Popper, eu disse, agora vocês vão ver Lakatos, vão ver Thomas Kuhn, vão ver Feyerabend, e aí depois vocês vejam o que é que serve para vocês. Mas pelo menos eu tô colocando aqui para vocês que não existe só Karl Popper,
entendendo? Dentro de um processo científico lá, da qual vocês planejam executar suas atividades científicas, vocês vão lá se debater e ver qual é que melhor se adequa a vocês. Agora, não é certo vocês dizerem que não, está em Karl Popper, está fora de Karl Popper na ciência. Porra, aí é uma ignorância tão grande, absurda dentro da academia, que eu fico pasmo. Né? Não era para ser, que acaba se tornando. Né? Mas isso aí é disputa comercial também, isso é muito bem calculado. Tanto é que criou-se um nicho, né? E o pior, vou passar a palavra rapidinho para você. E o pior, o que me preocupa muitas vezes é a questão de como é que está a saúde mental no sentido organizativo, social da nossa população. Por quê? A nossa população adoece e é tratada por esses profissionais que estão lançados no mercado, né, para continuar condicionando essas pessoas dentro dessa lógica. Sim. Né? Então não tem meio que escapatória. Eu acho que o livro do Rosa vai chegar nisso em algum momento também, né? Vai. Então, a gente está fazendo essa crítica à unilateralização do método científico, mas que chega nessa produção constante de uma espécie de, digamos assim, de possibilidade terapêutica que, no final das contas, continua sendo uma espécie de tangenciamento das subjetividades, constantemente, mas que se apresente como cuidado, como acolhimento, né? Palavras trocadas, na verdade. Enfim, fala, Marcelo. Concordar, é isso mesmo. Tem um certo tipo de intuito nessa coisa, né? Se eu não me engano, eu sei de quem vocês estão falando. Mas tem um certo tipo de intuito em negar, por exemplo, a psicanálise, né? E outras ciências. Então, tipo, a ideia é utilizar o Popper como um instrumento para político, né? Muito mais do que revelar exatamente o que é ciência. Assim. A relação de dominação, né? Agora, sabe o que é mais curioso, Alberto? Esse pessoal, há muitos anos, estão tentando aprovar uma lei no Congresso para submeter a psicanálise a essas ciências, entendeu? Olha, eu tenho um dia seria interessante a gente ler o manifesto da galera da Psicologia Baseada em Evidências, porque assim, é amplamente refutável do ponto de vista epistemológico. Assim, é muito problemático, mas enfim. E isso aqui é mais contraditório. Eles dizem, não, psicanálise é pseudociência, não sei o quê, mas eles querem que a psicanálise seja anexada, né? Não seja uma área livre, né? Porque hoje a psicanálise ela é livre, ela não é submetida nem à medicina, nem à psiquiatria, nem à psicologia. Mas todas esse pessoal aí, desses conselhos, querem que aprove uma lei para que só estude psicanálise dentro dos cursos de psicologia e de psiquiatria. Aí eu penso, gente, mas não é vocês que estão dizendo que a psicanálise é pseudociência? Como é que vocês querem que seja anexada aos cursos de vocês? Que hipocrisia, que se vergonha isso. Na verdade é porque a galera quer ter um controle de algo que, na verdade, a psicanálise... Eu também tenho minhas críticas à psicanálise, viu? Só que eu acho que esse tipo de movimento que é criado por esse movimento especificamente, não é só a psicologia baseada em evidências, não. Tem a galera da TCC, tem uma disputa muito grande na área de psicologia, mas o que se destacou nos últimos anos foi essa questão da psicologia baseada em evidências. O que a galera quer, na verdade, no final das contas, é um controle de mercado e de um discurso que seja, digamos assim, disseminado como o único que possa ser encarado ou o mais relevante do ponto de vista profissional e dominar esse mercado, né? E que a psicanálise também, por sua vez, ela não fica fora disso, não, porque a psicanálise, apesar de estar, digamos, ter uma pseudo-autonomia, mas ela tem uma espécie de um clubinho também, né, de uma galera que, digamos assim, se diz autônoma, mas também estão circunscritos dentro de uma lógica dos seus protegidos e dos seus institutos, né? E aí não é algo que é como eu acho que deveria ser, né? Aberto para toda e qualquer pessoa do populacho ir lá e fazer uma formação de psicanálise e poder atuar livremente. E não é bem assim, né?
Tem todo um movimento, né, de inserção, de imersão, e uma dificuldade, inclusive, de aceitação dentro de um certo mercado, que por mais que você consiga fazer uma formação dentro desses institutos, você não tem uma receptividade tal qual você teria se fosse avalizado por esses pares, né? Então, eles também têm um mercado deles, né, digamos assim, é uma disputa entre eles, mas essa posição da psicologia baseada em evidências é muito mais nociva do ponto de vista de que cria-se uma bitolação acerca do que é produzir ciência, inclusive dentro de um discurso de efetividade que não se sustenta, inclusive estatisticamente falando, né? Porque eu fui investigar isso daí, tá ligado? Porque o papo dele, só para finalizar, para não ficar me estendendo muito nessa questão, o papo deles é derivar a psicologia baseada em evidências da medicina baseada em evidências, que era uma medicina baseada em, digamos assim, em circunstâncias, aspectos circunstanciais de como otimizar a efetividade de certas atividades médicas, de acordo com situações limítrofes, digamos assim. Né? E aí eles pegam essa questão, fazem uma espécie de transporte, de um enxugamento da amplitude dos discursos científicos, visando dizer que, dentro do ponto de vista, digamos assim, organizacional, né, do ponto de vista de uma elaboração de atendimento, isso já visando, inclusive, uma integração dentro do serviço público, né? Uma otimização desses processos, uma logística desses processos, é preciso se enxugar o discurso científico dentro de uma certa ideia de efetividade. E essa ideia de efetividade tem que estar circunscrita àquilo que já foi utilizado, né, aos métodos que se exprimem de maneira mais clara possível e aquilo que é execuível com as ferramentas que se tem. Só que isso, quando você traz para um campo amplo como a psicologia, e principalmente em termos de saúde mental de uma população gigantesca como o Brasil, isso traz inúmeros problemas com eles. Então, é muito complicado isso. Bastante. Perfeito sua colocação. É isso mesmo. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Não? Então vamos lá. A popularidade de conceitos de tempo não europeus, esotéricos, místicos e de conceitos alternativos relativos à física quântica, à astrofísica, se desenvolve graças à esperança de que deles possa surgir um novo ponto de partida para uma crítica normativa da sociedade moderna tardia e capitalista tardia, sobre a base de sua relação com o tempo. Essa intenção é evidente, pois, como tentei mostrar, estruturas de tempo trazem consigo implicações normativas fundamentais. Na medida em que a questão ética fundamental sobre a vida bem-sucedida é, portanto, a questão sobre como as pessoas querem ou devem depender seu, entre aspas, tempo, modelos e horizontes de tempo que são sempre de natureza social e estão no centro da ética. Portanto, não surpreende que mesmo estudos do tempo orientados empiricamente discutam tendencialmente questões sobre sobre a boa vida e concepções de vida alternativas. A presente investigação partilha plenamente dessa intenção fundamental de crítica social. Ela procura, no entanto, obter suas medidas para um diagnóstico dos desenvolvimentos patológicos, digamos, no âmbito interno da sociedade, ao chamar a atenção, por um lado, para fenômenos de desincronização e desintegração que se apresentam como consequência da aceleração social, e, por outro, ao manter as perspectivas temporais relevantes para as ações e para o aspecto social, em contraposição aos modelos temporais estruturalmente impostos, lá onde os 3 planos, 4 contando-se com o tempo sacralizado, da experiência temporal individual, não mais permitem uma consonância entre si com os modelos temporais sistêmicos. Surgem consequências graves e inevitáveis para os sujeitos, indivíduos e coletivos. Uma ressincronização é, então, possível apenas sob o preço de uma revolução
cronocultural ou cronoestrutural. Nesse sentido, entendo as considerações seguintes também como uma contribuição a uma ainda por ser escrita sociologia da boa-vida, que, diferente de uma filosofia da boa-vida, cujos critérios éticos abstratos para a condução da vida teriam que ser por ela mesma desenvolvidos, oporia de forma crítica as representações implícita e explicitamente dominantes em uma sociedade da vida bem-sucedida, as condições estruturais sobre as quais se procura alcançá-las, né? Então, termina aqui essa parte, né? Ele aqui está dizendo, olha, para resolver essas questões relativas à ressincronização e tudo que possa levar o sujeito a um outro tipo de relação com o tempo e as mudanças sociais, elas podem ser atingidas por duas formas. Ou a revolução cultural, né? A gente aí estabelecer uma nova relação com o tempo, com a temporalidade, né? A gente pensar a nossa vida de uma forma muito mais harmônica com a temporalização, né? Rever a nossa forma de viver, que implica o trabalho, o estudo, né? Eu acho que aí, né, entra essa coisa da mudança de paradigmas, né? Por que a gente tem que trabalhar até a exaustão, né? Por que não aproveitar mais a vida? Se nós temos uma grande gama de possibilidades de transformações a partir das novas tecnologias, por que então a gente ainda sofra tanto trabalhando, né? Ficar 2 horas dentro de um ônibus, aí mais 8 horas no trabalho e volta, aí continuar com outro turno, né? Principalmente para as mulheres que trabalham fora, ainda trabalham dentro de casa. Então, qual é o tempo para o ócio? Qual é o tempo que serve para realmente ter uma boa vida, né? Nesse sentido mesmo de viver bem, né? Não só em relação a ter coisas, mas numa outra relação com a existência, né? De ter tempo para os amigos, de ter tempo para não fazer nada também, entendeu? Que isso é importante. Você sentar e não querer fazer nada, porra. Entendeu? Porque a gente tem que, então, essa relação tem que ser tão doentia, né? E uma outra mudança, na qual ele está falando, a cronoestrutural, né? Fazer com que os modos de produção, por exemplo, né, sejam muito mais flexíveis, né? Muito mais abertos à mudança, que não sejam tão estratificados, tão cristalizados, né? Ah, não, trabalhar você tem que ter tal hora, né? Tá tudo muito bem demarcado em uma relação com o tempo, que é uma relação ainda muito de dominação, né? De submissão, e que leva a patologias, né? A psicopatologias, né? Então, o Rosa coloca aí essa problemática, essas questões que, à medida que a gente vai lendo, ele vai colocando isso dentro da proposta de rever, né, essa relação com o tempo, né, da modernidade. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Nada? Não. Alberto, pode dizer aí, bicho. Foi. A gente vai ficar até essa parte, porque na outra parte já vai entrar a primeira parte vai ser estrutura categorial de uma teoria sistemática da aceleração. E antes de entrar nisso aí, eu acho que a gente poderia ter uma outra reunião na próxima semana, por exemplo, que eu vou fazer uma
um apanhado desde o início até a reunião de hoje, com um slide e tal, e aí a gente entrar em recesso. Pronto, pessoal, olha, a gente está, então, encerrando aqui, certo? Dê o like, se inscrevam, certo? Assistam os canais, certo? Fiquem todos aí à vontade para rever os vídeos anteriores, que acho que é muito importante que vocês peguem lá desde o primeiro e vão assistindo, né? E acompanhado com a Sociedade do Cansaço, que a minha proposta realmente essa, entender a questão das psicopatologias a partir das duas concepções, né? Envolvendo a questão do tempo, que está em Rosa e está em Byung-Chul Han. Então, é meio que uma perspectiva se relacionar com a outra, sabe? Para criar aí uma terceira, uma síntese, vamos dizer assim, lembrando aqui um pouco Hegel, né? Entre Rosa e Byung-Chul Han, surgem aí novas ideias, novas concepções, e é disso que eu estou perseguindo na minha proposta, das minhas investigações, tá? Então, é isso que eu peço a vocês, tá? Obrigado também, agradeço aqui. Alberto, muito obrigado, velho, pela contribuição, pela ajuda que bastante que você tem colocado aqui, certo? E, bem, é isso. Quem quiser falar alguma coisa, não quiser, a gente termina por aqui mesmo. Tá bom então, gente. Um abração para todos, tá? Bom feriado de amanhã e sábado a gente se vê.